Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando a minha primeira live ao vivo aqui no Instagram. Hoje vai ser um tema muito importante, com uma pessoa muito especial, com a Yara Roelbs. Ela é da cidade de Piracicaba. Conheço a Yara há mais de 10 anos. Uma pessoa muito iluminada, uma pessoa que é rica em conhecimento e um anjo na minha vida que tem me ajudado na minha caminhada, no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento profissional, né? E principalmente na minha saúde. Vocês vão amar essa pessoinha que eu amo de paixão. Certo? Vamos entrando na live. Vamos entrando na live, pessoal. Que vai ser top, hein? Peço que vocês fiquem até o final, tá? Vamos lá. Olá, Yara. Olá, boa noite, Josi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá arrumando aqui. Saudades. Saudade. Muito feliz. Rosana, você por aqui, que felicidade te ver também, linda. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente encontrar pessoas aqui. Rosana, faz muito tempo que a gente não se vê, né? E é uma pessoa de Tatuí que me ajudou lá no começo, né? Aquelas pessoas especiais que aparecem na vida da gente, né? Sim. Você sabe como que é. Sim. E a gente está aqui hoje, né? Eu tive o prazer também de conhecer a Josiane há muito tempo atrás, né, Josi? E a nossa jornada foi interessante, que a gente se encontrava, depois ficava um tempo longe, depois voltava de novo, e assim ia caminhando, né? Até hoje a gente estabeleceu um vínculo que agora é muito forte. Agora não quebra mais. Isso é maravilhoso, né? É verdade. Então, quando temos missão, ele coloca uma na vida da outra para nos auxiliarmos, compartilharmos, né? Sim, as conquistas, né? As tristezas, as alegrias. Principalmente nas alegrias, né? Para a gente superar todos os obstáculos, as adversidades e construir aquilo que a gente acredita ser a nossa verdade, né? Aquilo, a nossa alma se manifestando de uma forma muito verdadeira, muito intensa, né? Aqui no mundo, porque é para isso que a gente veio. Nós viemos aqui para ser feliz. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que nós estamos aqui para sermos felizes, né? Ai, muitos coraçõezinhos aqui, Adriano. Ai, priminho lindo. Estou adorando aqui os corações, o pessoal está entrando, né, na live, e hoje a gente vai falar sobre, né, os 3 movimentos que, se a gente começar a integrar isso na nossa vida, né, são 3 movimentos que a gente precisa realizar para ter ali as mudanças que a gente precisa, né? Para ter um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, e tudo isso nós vamos fazendo as mudanças, né? Porque fazendo as coisas da mesma forma,
nós vamos ter sempre o mesmo resultado. E a partir do momento que a gente modifica as coisas na nossa vida, os nossos hábitos, a nossa forma de pensar, de se comportar no mundo, nós vamos tendo resultados diferentes, e isso é fato, né? A gente fala, nós precisamos de conhecimento. O conhecimento nos ajuda, nos impulsiona, ele faz a diferença na nossa vida, mas de nada adianta se você não fizer os movimentos, as ações, as mudanças necessárias para que esse conhecimento se manifeste, porque a gente tem que manifestar o conhecimento no mundo para que a gente mude os nossos resultados, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar disso e eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta para fazer umas anotações aí, né? E quem já me conhece, o meu trabalho, né? Então, eu trabalho com reprogramação frequencial, tá? Porque tudo no mundo é frequência. Então, são frequências de pensamento, frequências de sentimento. E são essas frequências de pensamento, de sentimentos, que vão determinar os eventos da nossa vida, né? E nós precisamos, primeiramente, identificar como nós estamos funcionando aqui nesse mundo, de que forma nós estamos interagindo, para a gente começar a nossa mudança. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês: como que está a vida de vocês hoje? Vocês estão felizes com os resultados que vocês obtêm, né? De uma maneira geral. E nós vamos entrar em algumas áreas, por isso que eu pedi papel e caneta, porque eu vou fazer aqui uma rápida, uma breve análise, né? Ajudar vocês a fazerem uma breve análise sobre aquilo que vocês querem estar mudando, identificando, e para mudar é necessário identificar, como é óbvio, né? Se você não sabe para onde você quer ir, como que você vai programar o seu GPS? Não tem como. Então, você tem que saber onde você quer chegar, o lugar onde você quer ir. Aí você pega lá o aparelhinho e programa o seu GPS para sua viagem. E a nossa vida aqui é uma viagem. Nós estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui nesta viagem. E a sua viagem o seu objetivo é concretizar o seu sonho. De que forma eu estou fazendo a minha viagem aqui? Eu estou fazendo uma viagem que está sendo tranquila, prazerosa, eu estou curtindo essa viagem, né? Como eu deveria curtir? Ou eu realmente estou naquela coisa de só reclamar, de só terceirizar a culpa para todo mundo, né? E a minha viagem está ao inferno, porque eu só vejo o lado negativo das coisas, né? Então, nessa viagem, quando a gente programa ali o nosso GPS para chegar naquele lugar, né? E aqui eu estou falando do meu GPS mental e fazendo uma analogia ao GPS mesmo que a gente usa no nosso carro, tá? Quando a gente pega o carro para ir em determinado lugar. E às vezes você programa a sua viagem, programa o seu GPS, está tudo bonitinho, mas no meio do caminho pode furar um pneu, né? Pode ali acontecer um acidente, né? Pode ter uma tempestade que você vai ter que parar ali num cantinho, esperar a chuva passar para você continuar. Então esses são os obstáculos que podem vir no meio do caminho. Mas nem por isso você vai desistir dessa viagem se realmente a sua viagem for muito interessante, né? E a minha viagem, eu acredito ser muito interessante, porque a gente vive intensamente a vida. E quando se vive intensamente a vida e entende, né, o que é viver realmente, né, o prazer de estar aqui, aí os obstáculos se tornam uma coisa muito pequena na nossa vida, tá? E para isso, né, tá aqui a Josiane, que já tem passado por muitos obstáculos. Exatamente. Mas sozinha é difícil, né, Josiane? É difícil, né? Então, a gente usa ferramentas, né? Oi? Não tivermos uma mentoria, né, no processo, somente num processo pesado,
Sozinhos a gente não consegue. E precisa de ferramentas, né? Também para que a gente use essas habilidades para poder exercitar a nossa mente, exercitar o nosso corpo, né? De várias formas. E aqui nós vamos falar desses 3 movimentos, né? Que nós vamos ter que fazer. E para fazer esses 3 movimentos, nós vamos ter que mexer em 3 pilares, tá? E o primeiro deles que nós vamos mexer seria nos nossos hábitos no momento em que a gente levanta. E por que eu falo do momento em que nós levantamos? Porque existem 2 momentos na nossa vida que nós criamos toda a realidade do nosso dia. E esse momento, eles são um momento em que o cérebro está num estado que é praticamente um estado hipnótico, tá? É um momento que nós entramos no sono, e o momento em que nós acordamos. Então, quando nós acordamos, o nosso cérebro estava num estado alfa, delta, teta, né? Um estado profundo, tá? E ele está nesse estado, nesta frequência, que é uma frequência muito alta. E é nesse momento que nós sonhamos, né? Que a nossa mente desliga uma parte e que o nosso subconsciente, que o nosso consciente está desligado, mas que o nosso subconsciente está ativo, está funcionando. Por isso que às vezes nós temos um problema, e se nós conseguimos reprogramar a nossa mente à noite, para na manhã seguinte, quando nós acordarmos, nós tivermos a solução para esse problema, nós conseguimos muitas vezes ter a solução desse problema, porque enquanto o seu cérebro está dormindo, ele está acessando estes arquivos, e quando você acorda, algumas dessas pastas estão abertas. E aí você está descendo, né, de uma frequência mais alta, densificando a sua frequência, tá? Tornando ela mais lenta, passando a beta, né? E nesse período em que o cérebro passa para essas frequências beta, que é acordado, ele está com uma parte ainda aberta. E se nesse momento nós aproveitarmos para começar a adquirir certos hábitos de fazer algumas colocações para nossa mente logo no momento em que a gente acorda, nós estamos inserindo programações ali dentro, tá? E isso vai determinar o dia, como o seu dia vai ser. A mesma coisa acontece à noite. Se você for lá e assistir um jornal da noite, tá? Aqueles jornais lindos e maravilhosos, né? Que a gente está acostumado com aquelas notícias lindas, né? São lindas as notícias dos jornais, não são? Maravilhosas. Quem que dorme com aquilo? Nós vamos ter muito pesadelo, tá? Então, você vai dormir com a sensação que você vai morrer na semana seguinte, devido às notícias que estão fluindo, tá? Que eu nem vou citar aqui o nome. Então, a partir do momento que a gente começa a abrir a nossa mente para receber esse tipo de informação, quando a gente dormir, você vai vibrar no quê? No medo. E a sua frequência vai estar vibrando no medo. Muito provavelmente você pode ter pesadelos, né? Ou você vai criar estados de tensão, tanto físico quanto emocional, no seu sono, durante o seu sono. E isso modifica todo o teu metabolismo. E mexe no seu sistema nervoso central, mexe nas suas defesas, no seu sistema imunológico, tá? Então, vai mexer em várias áreas da sua vida. E se você não tiver um sono tranquilo e reparador, você vai acordar de que forma? Cansado, esgotado, e aí você já levanta reclamando, com dor de cabeça, com dor no corpo,
Por quê? Porque a tensão em que você gerou durante o seu sono vai ficar tudo impregnado no seu corpo, na sua mente, no seu emocional, e aí você já acorda horrível, né? Cansado, aí você fala, nossa, tô cansada, eu vou precisar dormir mais 15 minutos. Aí você põe 15 minutos e aí você tá tão cansado que você não escuta o despertador e acaba acordando atrasado, levanta atropelado e sai correndo e vai trabalhar. Quando você chega lá já atrasado, você já toma uma ralada do chefe, o seu dia já começa um caos. Aí você fala assim, nossa senhora, hoje meu dia vai ser um daqueles dias, né? E quando você começa o dia desse jeito, você vai dormir cansado e aí a coisa se repete, né? E vai se repetindo o tempo inteiro. E por conta disso, você não consegue ter uma semana do jeito que você gostaria de ter, né? Então a sua semana vai ser uma semana péssima. Você não vai conseguir atingir os seus objetivos, você não vai conseguir ter tranquilidade. E essas semanas vão se repetindo. E isso chega, você fecha o mês no vermelho, tanto no seu emocional, quanto no seu relacionamento, quanto a sua parte pessoal, o seu financeiro, né? Então tudo vai arrastando. E aí passa um mês, passa o outro mês, aí você fala assim, nossa, mas na semana que vem eu vou mudar. No mês que vem, mas agora depois do carnaval, depois do Natal, depois do meu aniversário. E aí a gente vai adiando. Quantas vezes você já adiou uma corda avatar, Josiane? Lá para trás, agora não. Tá? E por que o cérebro fala, não, agora não. E por quê? Porque o cérebro está programado para fazer desse jeito. Ele não quer mudar. Ele não quer sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto dá trabalho. Você vai ter que mudar, você vai ter que acordar mais cedo, né? Você vai ter que fazer atividades que antes você não fazia. De repente você vai falar, eu vou chegar para você e falar, vamos fazer uma caminhada de manhã. Você fala, ai meu Deus, pra caminhada. Pronto, acabou, já sabotou. Por quê? Porque o seu cérebro não gosta de fazer caminhada. Aí ele vai falar para você, você vai fazer caminhada, tonta? Você vai gastar energia. Então guarda a sua energia, porque senão você vai morrer mais cedo. Porque quanto mais energia você gasta, mais cedo você vai, menos você vai viver, né? E é isso que sua mente fala para você. E não é assim que a coisa funciona. Mas o seu consciente acredita nisso e é isso que você vai fazer, tá? Então, tem um mecanismo, né, no cérebro que eu costumo falar, que a gente chama de Voyage of the Inevitable, que significa a rota do inevitável, tá? Então, a rota do inevitável é uma fórmula matemática, não é uma fórmula mágica, tá? É uma fórmula matemática. Então, eu quero que vocês escrevam aí, agora, tá? Pensamento é igual a sentimento mais emoção, tá? Então, um pensamento, ele vai gerar um sentimento que vai estar atrelado a uma emoção, somado a uma emoção. Todo sentimento gera uma emoção, tem uma emoção. Esse sentimento com essa emoção, ela vai gerar o quê? Um movimento, ou seja, uma ação. Como você responde a esse impacto emocional que você está recebendo. Você está recebendo isso e você está fazendo um movimento tranquilo ou um movimento agressivo? Você está fazendo um movimento dentro de uma força ou você está fazendo um movimento dentro de uma clareza, dentro de um planejamento, tá? Então, quando você faz um movimento planejado, você tem um resultado. Quando você faz um movimento trombando de frente,
você vai se machucar, tá? Então, e é esse movimento, essa ação que você faz, ela vai gerar o quê? Um resultado. Então, pensamento, sentimento, emoção, movimento, ação, resultado. E o resultado vai gerar de novo um pensamento. Oba! Meu resultado foi legal. E gerou o quê? Uma emoção. De novo, tá? E aí você falou, nossa, mas eu gostei desse negócio, eu vou fazer de novo. Então aí você vai começar a planejar as coisas dessa mesma forma, porque você gostou desse resultado. E você vai girando essa roda do inevitável, tá? Ela vai girando sempre dessa forma. Aí, de repente, o seu resultado não tá tão legal. E aí você tem pensamentos ruins, né? Porque você vai dormindo, você assiste coisas que não são legais, comentários que não são legais, tem amizade com pessoas que são extremamente negativas, né? E que só te sabotam, só colocam que o mundo tá ruim, que tudo vai acabar, que o mundo vai acabar, que a humanidade vai deixar de existir. Isso é coisa ruim, né? E isso te gera um sentimento do quê? De fobia, de angústia. Por que vocês acham que a quantidade de pessoas com depressão e síndrome do pânico, ansiedade, aumentou estrondorosamente? Terapeutas estão doentes. Muitos terapeutas estão doentes. Tá? Por quê? Porque não se cuidam também. Porque nós não somos seres superiores, nós somos humanos também. Então, nós também precisamos de cuidados, de níveis de consciência. Eu faço treinamento o tempo inteiro. A Josiane, que me conhece, sabe disso. O quanto eu estudo, o quanto eu aplico, né? Para eu levar esse conhecimento de transformação para as pessoas. Porque eu trabalho com transformação. Eu levo as pessoas a atingir seus resultados, a concretizar seus sonhos, atingir metas e objetivos. Esse é o meu trabalho, né? Mas para isso eu tenho que aprender, mudar o quê? Frequência. Não existe outro caminho. Você tem que mudar a sua frequência e tem que mudar suas ações. Por isso a nossa proposta hoje dos 3 movimentos para a gente começar a mudar a semana na nossa vida. Porque se nós não fizermos movimento nenhum em relação à mudança de pensamentos, né? Nós não vamos conseguir, nós vamos ter sempre mais do mesmo. Porque a rota do inevitável está programada para o fracasso. Então, se o seu relacionamento está horrível, você tem que mudar a forma de ver e de encarar o seu relacionamento. Se o seu trabalho está horrível, você tem que identificar o que está horrível e mudar. Né? Eu tenho que continuar nesse trabalho, porque esse trabalho é o trabalho que me dá o mínimo que eu preciso para pagar minhas contas. Gente, vocês merecem o mínimo? E eu não estou falando para vocês que vocês têm que sair desse trabalho, porque de repente esse trabalho é o que vocês vão precisar para galgar outra coisa. Mas dentro desse trabalho, reserve um tempo para você fazer algo de novo. E sabe aquela pessoa que chega e fala assim, olha, eu trabalho no restaurante e eu trabalho como garçonete no restaurante. E a pessoa tá morrendo todos os dias. Você chega lá, ela te atende de qualquer jeito, joga os talheres, joga os pratos. Você fala, nossa, coitada dessa pessoa, né? Fala assim, nossa, tá tudo bem com você? Ai, não tô bem, eu tô cansada. É porque eu trabalho em 3 restaurantes. Nossa, filha, você trabalha em 3 restaurantes e sua vida tá desse jeito? Ou seja, você está trabalhando pelo dinheiro. Mas esses 3 restaurantes que você faz todo esse esforço para ganhar algo que não te dá condição de você se cuidar de você mesma com 3 empregos, daqui 10 anos você não existe mais. Então, pegue um trabalho de restaurante, 2 trabalhos que seja, tire um
e vai fazer uma coisa diferente do que seja o restaurante, porque o restaurante está te dizendo que se você trabalhar como garçonete a vida inteira, não importa se você trabalha em 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos, a sua vida vai ser uma droga. Ela vai continuar do jeito que você está. E vai chegar uma certa idade que você vai olhar e vai falar, nossa, agora eu não consigo mais trabalhar em 3 empregos, eu não consigo trabalhar nem em 2. Porque você já adoeceu e porque você envelheceu, né? Então, não envelheceu com qualidade de vida e com isso você acaba criando um problema ainda maior, porque outras pessoas vão ter que cuidar de você e você vai ficar dependente de outras pessoas. Então, se você chegou aqui na sua vida até hoje e você continua com essa vida que você está, né, na sua área financeira, é porque você tem alguma coisa que você está fazendo errado. Você não está fazendo o seu melhor. Se o seu relacionamento está horrível e seu marido continua do mesmo jeito, procura ver não o que ele pode fazer, mas o que você pode fazer para mudar isso e para reconquistar aquela pessoa que você conheceu lá atrás, pela qual você se interessou. Porque você não ficou com essa pessoa de graça. Ela devia ter algo fascinante para você se apaixonar por ela e que morreu no meio do caminho. Então, você tem que aprender o quê? A reconquistar. Né? A sua saúde é a mesma coisa. Né? Você levantou de manhã, você tomava só aquele cafezinho preto, não se cuidava, não se alimentava direito, comia lanche fast food o tempo inteiro, porque não dava tempo de fazer uma comida decente. Né? E é aquele atropelo e correndo, porque tem que se eu não fizer isso. Então, a gente tem que parar e pensar que se nós não pararmos para fazer aquilo que nós precisamos fazer para ter uma vida melhor, a vida vai nos parar, de alguma forma. E geralmente é da pior de todas as formas, que é doença. Então, o que é a doença? A doença é um castigo? Não. A doença é um alerta. É um alerta para você acordar para a vida. Porque a sua vida não está legal. Você não está vivendo a vida que você gostaria de viver. Aí é inevitável que você adoeça. Né? Aí as pessoas chegam e falam assim para mim, ai, Yara, mas minha família inteira teve câncer. A minha mãe teve câncer, meu avô teve câncer. Tá, e por que tem pessoas que têm a família inteira que tem câncer e ela não tem? A genética não é igual? Tá? Então, hoje a medicina já aceita isso como verdade, né? Que isso eu tô pegando um fator, tá? Doença, câncer, por exemplo. Que, embora seja genético, e todos nós temos o gene do câncer, tá? Isso é inevitável, todos nós temos, porque alguns dos nossos antepassados lá teve, e vai chegar um momento em que tá todo mundo bichado mesmo, não tem o que fazer, tá? Mas é a frequência na qual você vive que vai manifestar o seu estado de doença. Então, é igual o feijãozinho, ele vai ficar lá dormindo. A hora que você colocar ele num ambiente em que propicie o desenvolvimento dele, ele vai se tornar um pé de feijão. E vai dar um monte de feijãozinho. Então, o câncer é exatamente isso. É ele se proliferando porque você colocou as suas emoções num ambiente fértil, capaz de produzir tudo isso. E o que é o câncer? Autodestruição. Você está destruindo as suas células. E células são memórias. Porque você odeia as suas memórias. Você odeia as suas memórias da sua infância. Tá? E ao longo da vida de tudo aquilo que você viveu. Então, é dentro dessa profundidade que nós trabalhamos, tá? Então, agora eu quero que vocês peguem o caderninho e a caneta e vamos escrever ali uma tabelinha, né? Então, vocês vão colocar, eu vou falar o item e vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para esse item que eu vou falar. Saúde e disposição. O quanto você tem de saúde
e disposição para fazer as coisas hoje. De 0 a 10. Coloque aí um número para mim, tá? De 0 a 10. Quanto você tem de saúde e disposição? Desenvolvimento intelectual. O quanto você reserva da sua vida para aprender coisas, para se desenvolver intelectualmente, para sair da caixa, para pensar, para ser um ser pensante e não ser manipulado, tá? Pelas mídias, pela sociedade, pelas pessoas, né? Então, o quanto você tem se dedicado a desenvolver-se intelectualmente, de 0 a 10. Quanto está o seu equilíbrio emocional? De 0 a 10. Você acha que é uma pessoa que consegue centrar, consegue parar para olhar para você, consegue se analisar, consegue reconhecer quando você deu um passo errado, né? Quanto que está o seu equilíbrio emocional? Realização e propósito, de 0 a 10. O quanto você está realizado? Você tem um propósito, pode ser uma faculdade, pode ser um trabalho, pode ser uma viagem que você queira fazer, que vai agregar valor para você, pode ser dentro de um relacionamento. Escolha um propósito que você quer atingir, tá? O quanto você está realizado nesse propósito seu, de 0 a 10. Depois, recursos financeiros. É de 0 a 10. Quando eu falo recursos financeiros, eu não estou falando de você pagar as contas, tá? Eu estou falando de um dinheiro que você deveria ter a mais para você desfrutar da vida. Então, eu não estou falando só de honrar com os compromissos. Recurso financeiro é algo que, se acontecer alguma coisa na sua vida hoje, você tem aquele dinheiro, aquela reserva, para você conseguir passar sem perrengue por essa situação, tá? Sem depender de outras pessoas para essa situação. Contribuição social. O quanto você disponibiliza do seu tempo, tá? E aqui eu não estou falando de dons. Mas eu não tenho dom nenhum, tá? Mas, de repente, você é cabeleireira e você pode ir lá numa clínica, num hospital, ir lá e cortar o cabelo das pessoas. Você é maquiadora, você pode ir lá e fazer maquiagem nos velhinhos para eles ficarem mais felizes nas clínicas onde eles estão. Eu trabalho com massagem, eu posso ir lá e levar massagem para o pessoal. Eu posso entrar na internet e eu posso disponibilizar o meu minuto para passar um conhecimento que vai agregar valor para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Hoje nós temos aqui rede social, gente. Você sabe o poder que esse troço tem? É muito grande, então não tem desculpa. Não tem desculpa para não fazer. Se você tem o celular na sua frente, você tem a maior ferramenta, a ferramenta mais poderosa que hoje a humanidade tem. Um celular. Antes era um computador, agora nem é mais. Agora é um celular. Você faz tudo pelo celular. Você paga a conta, você compra, você namora, você conversa, você faz consulta, você estuda, você leva conhecimento, você busca conhecimento. Então, o celular é uma ferramenta fantástica, né? E que tirou gente da loucura no meio dessa pandemia também. Porque se não fosse isso, como que nós iríamos interagir? Porque nós não podíamos nos tocar. E nós nunca paramos para pensar o quanto isso faria falta na nossa vida. Quantas vezes a gente deixou de abraçar alguém, você fala, meu Deus, como eu queria que essa pessoa estivesse aqui agora, que eu ia grudar nela e eu ficar... eu não ia soltar mais. Não é assim? E a gente vai postergando. Aí quando é que você vem visitar? Ah, um dia. Aí aonde que a gente se encontra? Sabe onde a maioria das pessoas se encontravam antigamente? Nos velórios e casamentos. Que tristeza isso, não? Mais nos velórios até do que nos casamentos. Então,
precisava acontecer um movimento cinematográfico, que é um casamento, ou acontecer o pior para as pessoas se encontrarem, né? E eu falo isso porque eu vivi isso também. A gente vive. Opa, Yara congelou. Ai, Voltou. Ué, congelou? Falei, o que é isso? Por que você está indo embora? Não quer abraçar eu mais? Abraça aqui, vai. Ó, pra você, ó. Logo, logo estarei aí. Com certeza. Logo, logo não. Muito em breve. Isso. Então vamos lá. Contribuição social, família. O quanto você se dedica à família, né? E nisso engloba o que a gente acabou de falar, tá? De 0 a 10. O quanto você tem tempo para os seus filhos, para os seus pais, para o seu esposo, né? Para sua esposa. O quanto você tem tempo para as pessoas que você ama, tá? Vida social. Como que é a sua vida social? Você se diverte? Você faz aquilo que você gostaria de fazer? Ou você só trabalha, trabalha, trabalha e fala assim, nossa, eu queria tanto aprender a dançar, eu queria tanto aprender a tocar piano, eu queria tanto aprender a fazer isso. Essa semana não, semana passada, eu sentei para conversar com meu filho. Nós temos o hábito de almoçar juntos e às vezes no almoço a gente conversa, né? No almoço, no café. Então nós temos esse hábito, né? E ele fez a faculdade de letras em São Paulo, na USP. E aí ele terminou a faculdade, né? E agora ele está fazendo radiologia. Está fazendo estágio de radiologia. E também ele faz games. Ele é da área de... como é que fala? De arte com vídeo, né? Até esqueci o nome. E aí eu falei assim, nossa, meu filho, mas são coisas tão diferentes, né? Aí ele pegou e falou, então, mãe, mas eu descobri que a radiologia é uma coisa que eu gosto muito. E a radiologia, ela me dá a oportunidade de trabalhar numa coisa que eu gosto por um período de tempo razoável, porque eu vou trabalhar só tantas horas por dia. E aí vai me sobrar tempo para eu fazer a minha outra paixão, que é continuar desenvolvendo games. Que eu também posso fazer no momento em que eu quiser, e vai me sobrar tempo, pelo menos 2 vezes por semana, para eu usar a minha faculdade para fazer aulas com alunos que querem entrar numa universidade e não conseguem entrar no vestibular. A linha de raciocínio. Eu olhei aquilo, gente do céu, depois eu chorei, sabe? Porque eu falava, gente, olha a visão dessa pessoa, né? Ali eu escolhi que era meu filho, mas que era um ser pensante com uma visão de mundo muito grande. Porque ali ele estava pensando em realizar os sonhos dele, estava pensando em se manter no mundo e estava pensando em dar a sua contribuição para o mundo. Então, quando a gente fala, né, de realização, realização é isso. É quando você consegue olhar para você, para o mundo, está se mantendo, não precisa de outras pessoas para te manter na vida, né? E você está integrado em tudo isso, todas essas áreas você está tentando equilibrar. É aquilo que eu falei para vocês lá no começo da live, né? Você trabalhar em 3 empregos de garçonete, tá? Então,
Você viu? Aí que eu entendi, porque tantas coisas diferentes que eram totalmente diferentes. E ele falou assim, mãe, são 3 coisas que eu gosto muito. E hoje, se você me falasse qual a coisa que eu mais gostava, eu ia falar é letras, porque eu estava fazendo letras. Depois era isso, porque eu estava fazendo aquilo. E ontem ele chegou felicíssimo da vida, porque ele descobriu um negócio lá no raio-x que salvou, que mudou a vida de um senhorzinho ali que ninguém tinha percebido. Né? E ele chegou para fazer um raio-x, que ia só fazer um raio-x de tórax, e de repente não era nada daquilo, era uma coisa muito grave, e ele já foi direto para a cirurgia. Então, aquilo, ele falou assim, mãe, o quanto a gente pode contribuir para mudar a vida das pessoas com aquilo que a gente faz. Então, é fazer as coisas com amor. Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Isso é a vida, é a paixão da vida, é fazer aquilo com amor, com dedicação, né? Então, isso é se apaixonar pela vida, é se apaixonar por aquilo que você faz, né? E quando você trabalha com pessoas que são apaixonadas pelo que faz, nossa, aí é uma delícia, é uma paixão trabalhar com aquela pessoa, né? É gostoso, porque aí flui, não trava, não dá BO, entendeu? A coisa vai, né? Por quê? Porque existe um propósito, e o propósito está alinhado. Então, existe um alinhamento de propósito. Quando existe uma família em que o homem e a mulher, ou se for um casal homo ou hétero, isso não importa, em que o casal esteja alinhado em um propósito, a coisa anda. Agora, se o propósito for esse aqui, ó, ninguém chega para lugar nenhum. Então, ele tem que estar alinhado, ele tem que estar convergente, não divergente. Né? Então, isso é um relacionamento. Tem que haver um propósito, tá? Criatividade e habilidade. Você sabe quais são as suas habilidades e criatividade? Você já parou para pensar de 0 a 10? Quantas habilidades você acha que tem? Você acha que você é uma pessoa criativa? E eu digo depois para vocês que todos são criativos. Só que alguns já perceberam isso e outros não. Então, o quanto você está acordado para o seu processo criativo? A Josiana acabou de descobrir uns processos criativos nela fantásticos. Não é verdade? Que você não imaginava que tinha. Nunca pensou que tivesse. Nunca imaginei. Tem a ver com o trabalho que você fazia antes? É de uma forma nada engessada, né? E descobriu o mundo das infinitas possibilidades. Né? Vai aflorando. Exatamente. É assim que funciona, tá? Plenitude e felicidade. Quando você está pleno, quando você está preenchido, quando você está amando fazer o que você está amando, o quanto você está amando estar aqui, viver nas suas relações afetivas, tá? Na relação com o seu trabalho, na relação com você mesmo. O quanto você está isso, de 0 a 10. E depois, espiritualidade. Qual é a sua conexão com aquilo que você acredita? Com o ser maior, se é que você acredita que isso exista. Não importa o nome que tenha, né? Buda, Deus, Jesus, não importa a sua crença. Mas o quanto você se dedica à sua espiritualidade, de 0 a 10. Conforme você fez isso, você vai descobrir, né? As notas mais altas e as notas mais baixas. Então, dentro dessas notas mais baixas, é onde está o seu problema. E você vai pegar a mais baixa de todas, e é essa que você vai trabalhar por 1 semana. Por isso que eu pedi para vocês fazerem isso. Então, durante esta semana, você vai trabalhar esse item nessa semana inteira. Porque é essa área da tua vida que está deixando você para baixo, que não está sendo legal, né? Então, é essa área que você vai começar a trabalhar. E vamos começar a trabalhar mudando pensamento, para mudar sentimento, movimento e resultado. E quem cria a realidade não é pensamento, é sentimento, tá? É sentimento que atrai as pessoas. Mas quem cria o sentimento
são os pensamentos. Então, eu posso mudar um sentimento só se eu mudar os meus pensamentos. O pensamento eu posso mudar. Agora, um sentimento, eu vou chegar e, de repente, você perdeu ali uma pessoa, né, um ente querido, e você está triste, muito triste, e eu vou falar para você, mas você não pode ficar triste. Eu falo, como que eu não posso ficar triste? Eu perdi minha mãe, perdi minha família. Teve gente que perdeu uma família inteira. Não dá para mudar pensamento. Não dá para mudar sentimento. Né? Então, aonde nós vamos começar? Vamos começar pelos pensamentos. Então, nós vamos tirar o foco da dor e vamos começar a pôr foco em alguma outra coisa para desviar o pensamento dela daquele evento que causa essa dor e redirecionar esses pensamentos para sentimentos, para criar os sentimentos mais criativos, mais alegres e mais felizes. Tá? Então, vamos lembrar dos momentos felizes que você passou com essa pessoa, o que essa pessoa gostaria, no caso de alguém que perdeu, né? O que essa pessoa gostaria que você fizesse na sua vida? O que se você fizesse deixaria essa pessoa também muito feliz? Né? Você já começou a mudar o pensamento. Nossa, olha, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, né? Eu sei porque quando eu estava fazendo o treinamento Acorda Avatar, eu perdi, no lançamento, eu estava fazendo o lançamento, eu perdi meu pai e minha mãe, no espaço de 2 meses. Né? A Josiane, que sabe, estava muito perto de mim, e quem estava perto sabe o que foi aquilo. Né? Então, você perdeu seu pai e a sua mãe, no meio de 2 meses, no meio do lançamento. E eu tive que fazer o lançamento. Eu tinha que estar na live, eu tinha que fazer os exercícios, né? Por quê? Porque eu lembrava, o que me impulsionava, eu lembrava da minha mãe falando, eu não vejo a hora de você conseguir. E eu olhava e eu visualizava minha mãe me aplaudindo, a minha mãe me falando. E as últimas palavras que eu consegui falar para ela, que ainda deu tempo, foi: mãe, eu não desisti. E eu cheguei aonde eu queria chegar. Eu consegui fazer o lançamento do meu treinamento, né? E esse, para mim, foi o maior presente que eu podia dar para ela. O maior presente. E o maior presente que eu podia dar para mim e para as pessoas que estão aqui. Eu vejo a Josi hoje estando aqui comigo. Isso para mim não tem preço. Não tem preço, né? Se para ela não tem, e ela fala isso hoje, né? Ela falou assim, não tem preço tudo isso. Imagine para mim, né? Que não foi só ela, e teve outras pessoas. Então, a gente, quando você faz aquilo que você gosta, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? E a gente não consegue fazer porque a gente ainda não sabe o que a gente quer fazer. A gente está tão perdido, né? Que a gente muitas vezes não sabe e precisa de alguém para orientar. E nessa live a gente está fazendo ali um pouquinho, usando algumas das ferramentas, né? Um pouquinho dessas ferramentas, desse conhecimento que eu estou aqui para trazer para vocês hoje, para que vocês comecem a fazer, para que vocês tenham, através desses movimentos, as pequenas mudanças necessárias para vocês começarem a realizar as mudanças. E é assim, de pouquinho em pouquinho. Às vezes você não consegue fazer tudo de uma vez. É um dia depois do outro. Vamos viver o hoje. O Covid veio mostrar isso pra gente. Não vive lá no passado. Quando eu era, quando eu tinha, quando eu fui. Foi. Quando eu tiver, quando acontecer, quando eu tiver dinheiro. Também não tem futuro. A única coisa que existe é o hoje, é o agora. E se você não construir esse agora, esse hoje, amanhã você vai viver mais do mesmo. E aí você vai olhar lá para o seu passado e você vai falar, nossa, mais um dia que a minha vida ficou uma droga. Que eu poderia ter mudado.
perdi mais um dia, perdi mais tantas horas, que não volta, né? E não adianta você chorar, porque não volta. E não adianta você se lamentar. Então, o que eu posso fazer agora para mudar isso? Então, agora eu posso fazer estes movimentos. Até o seu cérebro mudar o seu tipo de pensamento e mudar o seu tipo de emoção. Como que você se levanta todo dia, como você acorda todo dia, como você se comporta todo dia, né? Para que você tenha os resultados que você deseja. Então, eu vou começar agora o primeiro movimento, tá? Vamos lá. Quando você levantar, lembra que eu falei no acordar e no dormir, tá? Então, quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer é a respiração. Então, você vai levantar e nós vamos fazer um exercício de respiração. Então, vamos começar dentro desse exercício de respiração. Sentado ainda na cama. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, não levanta com aquele despertador que faz assim, blém! Aí você levanta aquilo correndo e pula da cama. Por quê? Porque seu corpo tá assim, gostoso. Aí vem alguém e faz assim, chacoalha e você se acorda assim, ai, onde que eu tô? É difícil. Ah, é terrível. O corpo, parece que a alma estava num lugar e que de repente ela voltou assim e não encaixou no corpo e ela tá tentando entrar. O negócio não foi. Sabe? Nossa, eu estava tão gostoso naquele lugar, de repente eu tenho que vir para cá. É mais ou menos essa sensação. Tá? Então, quando a gente acorda de manhã, gente, acorda, abre os olhinhos assim, ó, e espreguiça, sabe? Aquela coisa assim, bem gostosa, sabe? De você espreguiçar mesmo, estica tudo, sabe? Ai, que delícia. Acorda uns minutos mais cedo, uma hora mais cedo para vocês fazerem as coisas. Vocês vão ver a diferença. Então, o primeiro movimento que vocês vão fazer é pegar aquele despertadorzinho, tá? Do celularzinho, coloca uma música bem gostosa, tá? Ai, Yara, mas eu não vou conseguir acordar com essa música, eu vou dormir mais ainda. Não vai. Tá? Todo mundo fala, Yara, mas com essa música de celular você acorda? Eu falei, acordo. Porque meu cérebro acostumou com a coisa boa, né? E para você mudar as coisas, não precisa ser de uma forma ruim. Pode ser de uma forma boa. Então, vamos começar pelo celular, tá? Então, o primeiro movimento que vocês vão fazer é ao acordar. Então, esticar, espreguiçar. Depois você vira de bruços. Você já viram o gato acordar de manhã? De manhã, qualquer hora? Eles dormem assim, ó, de babar, né? Depois, quando eles acordam, eles esticam, sabe? Então, tudo isso já é um alongamento, né? Aí você senta lá na sua cama, bem tranquilamente, coloca o travesseiro ali nas costas e começa a fazer uma respiração. Uma respiração tranquila, sabe? Você vai puxar o ar, tá? Você vai puxar o ar contando até 7, prende em 3, solta em 7, tá? Então, assim, ó. Prendeu, soltando. Tá? De preferência, fechando os olhos. Depois, você vai fazer prendendo o ar contando até 9. Aliás, inspirando, puxando o ar contando até 9. Prende em 3, solta em 9. Depois, você vai fazer em 12. Puxa o ar contando até 12, prende em 3 e depois solta o ar contando até 12. Conforme você vai fazendo isso, o seu corpo já vai se adaptando de uma forma melhor. Então, ele não sai lá do teta, que ele tá, teta, delta, e vai pro beta, assim como se... Sabe quando vocês estão andando na rua, distraído, assim, de repente tem um degrau na calçada e vocês não percebem, e dá aquele tranco, assim, sabe? Então,
acordar desse jeito, e você dá aquele susto, e às vezes dá até problema na coluna, que você fica a semana inteira com aquela dor, né? Por causa do quê? Do impacto que deu, né? Você não viu o degrau e você desce de uma vez aquilo, você fala, a sensação que você caiu, você despencou. E é exatamente o sono, quando a gente acorda desse outro jeito, essa é a sensação que dá. Ou parece que o seu espírito não conseguiu se juntar ali, né? Com aquela realidade que você vai ter que viver ali. Então, é um impacto muito grande. E quando você trabalha dentro da respiração, não. Você está descendo as frequências de uma forma harmoniosa, tá? Aí você trabalhou a respiração para quê? Para trabalhar a parte da mente. Aí depois que você trabalhou a respiração, você vai pegar isso aqui, ó, gente. Uma buchinha de, pelo amor de Deus, uma buchinha vegetal, sabe? Natural, né? Vocês não vão pegar uma bucha de plástico, tá? Porque tudo é energia, né? Aí vocês vão pegar essa buchinha e vocês vão fazer o quê no corpo? Isso aqui, ó, tá? Pra quê? A partir do momento que você faz a escovação da pele, ó, você tá trabalhando o quê? Circulação. Porque quando você tá dormindo, a sua circulação tá parada. E quando você levanta, você tem que ativar essa circulação. Então, quando você faz isso aqui, ó, você está trabalhando o quê? Ativando a circulação. Então, isso evita cãibra, isso evita cansaço, isso evita dor no corpo, tá? Inchaço. Então, você vai pensar melhor. E ativando a circulação, a sua respiração vai ficar melhor. Porque aonde que está o oxigênio? Que vai para o seu cérebro, que vai para o seu coração, que vai para os nutrientes do seu corpo. Aonde está isso? Na circulação. É o seu sangue que leva esse oxigênio para todos esses lugares. Então, nós vamos trabalhar o corpo, tá? Que é o primeiro movimento. Então, o primeiro movimento é ter consciência do corpo. Eu preciso começar a cuidar do meu corpo. Ajudar o meu corpo a funcionar de uma forma melhor. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou tomar meu banho. Tomo meu banho tranquilamente, porque quando a gente levanta de manhã e já toma um banho, e de preferência agora no calor dá para fazer, você toma um banho mais morninho, depois você abre um banho gelado, e se ativa a circulação e o seu corpo funciona de uma forma melhor, tá? Então, você mudou um hábito matinal, logo de manhã. Então, primeiro movimento, mudar hábitos do corpo pela manhã, mudar os hábitos da manhã. Depois, eu vou fazer o quê? O que eu tenho que mudar? A minha alimentação. Então, é a minha forma de acordar e depois eu vou mudar o quê? A minha alimentação. Aquele café preto que eu tomava, ou aquele café que eu tomava com 2, 3 pãezinhos, nesta semana, never. Sem glúten, sem leite e sem açúcar. Aí você fala, Yara, mas eu vou morrer de fome. Como que eu vou fazer, levantar de manhã e ficar sem o meu café? Não, você não vai ficar sem o seu café. Você vai levantar pela manhã e você vai fazer um suco assim top, sabe? Que você não vai ficar com fome, mas de jeito nenhum. Aí, se você ainda ficar com fome, você ainda falar, ainda como 2, 3 pães de queijo, mas você não consegue nem comer os pães de queijo, do tanto que isso vai te alimentar. Então, você vai pegar o quê? No suco, eu coloco laranja, banana, batata doce, abóbora, inhame, salsinha, ó, vai pôr na conta, gengibre, mamão. Então, o que eu faço durante a semana? Porque a gente fala, nossa, mas todo dia, se eu for fazer tudo isso, eu preciso de 2 horas, levantar 3 horas mais cedo. Não. Você pega no fim de semana, pega essas frutinhas, corta tudo e faz saquinho, sabe? E você bota lá no freezer. Chega de manhã, você vai pegar aquele saquinho, botar lá no suco e liquidificador. Ou centrífuga.
e você tem um suco que vai demorar 5 a 10 minutos no máximo para você fazer. Tá? E quem quiser depois a receita do suco, a Josiane, eu passo para você, tá, Josi? Você coloca aí. E aí você fala, Yara, mas eu não quero pôr isso, ou eu não gosto disso. Tira o que você gostar. Eu ponho tudo isso. Quando eu dou curso pro pessoal também, e o pessoal já sabe, fala, nossa, Yara, vai ter aquele suco fantástico. Gente, isso levanta qualquer um. Quem tem anemia, acabou a anemia, né? E vai melhorar tudo. Então, você vai levantar com um outro ânimo, uma outra vitalidade, tá? Porque você vai entrar com muitos nutrientes nesse suco. Sem contar que o glúten irrita seu intestino tremendamente. Ele causa irritação, ele causa aqueles... Como é que chama, Josiane? Me fugiu o nome agora. É tipo uma goma. Ele forma goma? Não, aquilo que as pessoas têm, diverticulite, tá? Divertículos no intestino. O que é a diverticulite? É tanta irritação que cria a diverticulite. Aí dá intestino preso, porque diminui o movimento peristáltico, né? Então, o seu intestino, ele fica igual as suas artérias quando fica com colesterol. Então, as artérias endurecem, por quê? Porque fica uma camada de gordura que fecha essas artérias. E o intestino é igual. Ele vai irritando, ele fica inchado, e ele vai ficando o quê? Ele vai afunilando. E as fezes ficam endurecidas. Também por conta da falta de fibras, né? E aí, quando você fala assim, mas é que eu não gosto de verdura, isso, você põe tudo lá dentro do suco e você acaba tomando coisa. Eu falo porque os meus filhos, esse que faz que eu citei no começo da live, ele não gosta de verdura, porque ele ainda brinca, ele fala, eu sou vegetariano, eu tenho que proteger o verde. Eu não como verde. Eu falei, você é vegetariano que protege o verde. Veja só como que é. Mas, aí fica difícil de ir no banheiro, né? Por quê? Porque come pão, come massa, então não tem, o intestino não funciona. E se o seu intestino não funciona, a sua mente fica enfesada. Vocês já ouviram falar esse termo? O que é enfesado? Cheio de fezes. E quando isso acontece, a toxina dessas fezes são liberadas na corrente sanguínea e a sua mente, você não tem clareza de pensamento, tá? E isso prejudica o seu raciocínio, a sua mente e todo o resto. Então, mudança de alimentação. Então, nesta semana, mudança segundo movimento. Mudar hábito alimentar. Por uma semana, tirem. Quem tirou uma semana e aguentou fazer tudo isso, essas mudanças, fazer o suco, tirar glúten, açúcar e leite, e ver a diferença, não volta mais. Você voltou, Josiane? Não voltei. Isso que eu ia falar. Gente, faz uns 3 anos, desde quando eu descobri que eu estava com câncer, a Yara me orientou, né? Fui tirando açúcar, fui tirando leite, fui tirando glúten. Gente, o corpo fica diferente, a mente fica diferente, a tua energia fica diferente. A pele fica diferente. O teu organismo, você sente ele mais limpo. Mais limpo. Então, eu falo, puxa vida, tanta gente com artrite, com artrose, com dor aqui, com fibromialgia. Por quê? Glúten. Glúten é o pior veneno para nossa saúde, gente. Doença autoimune não pode comer glúten, né? Não. O leite, então, pior ainda. Onde já se viu uma caixinha de leite ter validade de 4 meses, 6 meses? Você acha que tem leite puro lá dentro? Muita coisa. Né? E se a gente olhar, olha o tamanho de um bezerro, né? E o tamanho do ser humano. Exatamente. Então, e o açúcar? Açúcar é outro vilão, gente. Meu Deus do céu. Sal também, né? Ele torna o
nosso sangue ácido. É. Né? Além de causar E o suco, quando a gente faz, ele fica docinho, né? Até quando eu fiz, o pessoal falou, Yara, mas você não colocou açúcar e ficou doce? Eu falei, mas a cenoura é doce, a beterraba é doce, e a gente aprende a sentir os sabores, né? Então tem tantas coisas, a gente vai fazer uma lista ali, e vocês podem pôr tudo no mesmo suco, num dia, e nos outros você pode fazer os sucos de acordo com os sabores em diferentes dias, para você ter os nutrientes a semana inteira, né? Sem que aquilo fique enjoativo. Então, você vai mudando, tá? E depois, o terceiro movimento, né? Que nós vamos fazer, se chama planejamento. Planejar a sua vida. Como vai ser o seu dia amanhã? Você não vai dormir, né? Como foi o seu dia hoje? Você vai analisar e planejar o seu dia de amanhã. Olha, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, quando você for dormir hoje, que acabar essa live, você fala, olha, amanhã eu já vou pôr o meu relógio para despertar mais cedo, né? Porque eu vou começar uma nova vida, eu vou começar uma nova semana, porque eu quero ter um dia maravilhoso, eu quero ter uma semana produtiva, né? E como que começa cada dia? Então, eu fiz hoje, eu faço amanhã. Tem um versinho, né, do Reiki, que fala, né, que Mikauzui fala só por hoje. Então, só por hoje não sinta raiva, só por hoje ame os seus pais, só por hoje. E ele vai falando, só por hoje, só por hoje. E assim, só por hoje levante-se mais cedo. Só por hoje faça uma alimentação saudável. Só por hoje escova sua pele. Só por hoje faça um planejamento. E no outro dia você acorda de novo, só por hoje. E todos os seus dias vão ser diferentes. Cada dia seu vai ser diferente, né? Nunca vai ser o mesmo mais. E por que vai ser diferente? Porque você vai começar a observar as coisas boas da sua vida e não dar mais foco para as coisas negativas. E quando você olha as coisas positivas e você vibra e você sente alegria, sente felicidade, você vai mudando tudo que está ao seu redor. As pessoas vão se comportando de forma diferente e você vai observando, você fala, nossa, olha, fulano está mudando. Mas por que você mudou? Né? E você sempre fala, mas meu marido tem que mudar. Não, é você que tem que mudar. E se você mudar e o seu marido não mudar, então significa que a coisa não vai para frente, entendeu? Mas tem que começar por você. Não adianta você querer que ele faça terapia, que ele vá lá na igreja de não sei das quantas. Não adianta, é você que tem que fazer. Não adianta que você queira que seu chefe mude. Se você mudou e fez o seu melhor e seu chefe não mudou, uma nova oportunidade vai aparecer na sua vida de trabalho, porque aquele não era para você estar ali, porque aquele não era seu caminho. O próprio universo te tira desse lugar. E vão aparecer pessoas novas para te dar novas oportunidades. Não é assim que funciona, Jonas? Exatamente. Quando a gente muda aqui e aqui, tudo à nossa volta vai harmonizando, vai mudando, vai se encaixando, vai atraindo uma situação positiva aqui, vai atraindo uma pessoa aqui e assim vai. E tudo vai mudando. É isso que está acontecendo comigo. E todo dia, e ela me liga assim, você não sabe o que aconteceu hoje. Você não sabe. Olha, hoje eu recebi um áudio da Josi que eu chorei. Gente, mudou todo o meu dia, sabe? Então, a gente fala, não dá para você ficar triste. Não tem como. Não tem como a gente entristecer, entendeu? Porque tem coisas que... E a gente fala, acontecem coisas tristes, às vezes acontecem algumas coisas tristes, mas nada no nível da sua alegria que você não consiga lidar, né?
E aí você passa a ser o pilar que vai ajudar o outro a seguir em frente, né? E é esse o objetivo, o nosso objetivo, né? De cada um de nós. Não só a gente se construir, mas a gente construir um mundo melhor. Todo mundo fala, eu quero construir um mundo melhor. Então, qual o legado que você vai deixar para o mundo? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos, né? Quando o meu filho me falou tudo aquilo, gente, eu arrepiei. Eu falei assim, gente, obrigada, meu pai, né? Eu falo assim, gente, quando tantos pais têm filhos drogados com tantos problemas, né? E aí a gente vê que pode ser diferente, né? Que a gente consegue fazer diferente. E os seus filhos, eles são continuação do seu legado. Isso não significa que eles têm que andar dentro do mesmo caminho que você escolheu, mas eles têm que ter os mesmos propósitos, eles têm que ter o mesmo valor. E esse é o legado que você vai deixar aqui. É a sua continuação, aquilo que vai continuar através de você, né? E é assim que a gente constrói um mundo melhor, é dessa forma. Então, você vai começar o seu planejamento. E para isso, né, que eu pedi para vocês fazerem essa roda, né, que nós falamos logo no início, a avaliação da saúde, da disposição, para vocês verem aonde vocês vão mexer. Se é no relacionamento, de que forma eu vou acordar amanhã. Então, levanta de manhã, coloca um bilhetinho ali, sabe, no guardanapo, faz aquela mesa de café, assim, deliciosa. Pega o seu suco e fala, olha, bem, eu estou participando do negócio. Você não quer tomar o suco junto comigo? Experimenta, sabe? Então, se o seu chefe está muito chato naquele dia, você chega lá, escreve um bilhetinho para ele, põe lá na mesa do chefe. Ele chega de manhã, se está o ambiente pesado, né? Você chega lá na sala, chega 10 minutos mais cedo, senta lá, faz a sua respiração antes de começar. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, o que é esse negócio aí que você está fazendo, né? Você está mais feliz, né? Você pode me ensinar? E aí, de repente, seu chefe está fazendo a mesma... Ah, vamos fazer, ó, está tendo produção melhor, todo mundo está trabalhando feliz, né? E mudou tudo, então vamos fazer. E por que não? E assim você vai mudando tudo que está em volta. Então, o primeiro movimento começa em você. É aquilo que eu falo, tudo começa e termina em mim. Não adianta você pôr a culpa no seu pai, no seu bisavô, na sua família, na sua genética, no que você, na sua doença, no que você queira colocar, tá? Porque tudo é terceirizar. Então, começa e termina em mim, tá? É uma esfera, né? É uma esfera. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, nós temos vamos emitir aquele exercício, né, João? Para voltar. O exercício do Torus, né? Quando a gente trabalha a geometria sagrada, né? Então tem aquela forma que é o Torus, é isso aqui, né? Então a energia faz isso aqui, ó. Então você manda energia para o universo, né? E aquilo vai e depois volta para você, né? Então, se você pegar uma bolinha, pegar uma raquete e jogar uma bolinha de ping-pong na parede, a mesma velocidade com que você jogar, ela vai voltar para você. E tudo na vida é assim. E lembre-se que você sempre tem que dar muito mais do que o valor que você recebe. Então, se você for fazer um trabalho de vendas, dê muito mais do que aquilo que você é pago para fazer. E a gente dá, às vezes, menos ou na medida. Você fala assim, não, eu vou trabalhar só tantas horas, porque eu ganho para trabalhar 1 hora, então é 1 hora. Se você trabalhar um pouco mais do que isso, né, ou dar alguma coisa diferente nisso, uma ideia diferente, as coisas vão mudar. E se o seu chefe não perceber isso, alguém vai perceber. Falar, nossa, olha, eu tenho uma pessoa que é fantástica e eu acho que ela não está no lugar errado, eu vou indicar essa pessoa para trabalhar com tal pessoa, né? E aí tudo muda. Ou às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, eu estou gostando do trabalho, você não quer trabalhar comigo? Entendeu?
Às vezes a gente pensa que não tem uma pessoa nos observando. Tem. Tem. As pessoas nos observam o Como tempo tem. inteiro. O tempo inteiro. É incrível. É. E olha, gente, essa respiração que a Yara falou, ensinou para vocês aqui, olha, o cérebro fica numa energia tão boa. Os pensamentos, você fica... Tem tanta coisa boa, vocês nem imaginam. Uma simples respiração. É, uma simples respiração. Muda o dia completamente. É. Ideias vêm surgindo, coisas boas vêm surgindo, você fica com a mente mais equilibrada, você fica com o corpo mais equilibrado, você produz melhor. É. Olha, não deixam de fazer. Não deixam de fazer. Depois eu quero que vocês falem os resultados para mim. Aí eu também vou querer saber. Funciona. Eu passo para a Yara. Quero ver o testemunho de vocês. E eu tô Tá? agradecendo aqui os coraçõezinhos que vocês estão apertando aí pra gente. Gratidão para vocês aí pelos coraçõezinhos, né? A gente sabe que os coraçõezinhos, quando vocês colocam aqui no Instagram e no YouTube, as curtidas, né? Eles mexem no Pix do aplicativo, né? E isso gera um movimento para que mais pessoas entrem para assistir o conteúdo. Então, a gente leva mais transformação para outras pessoas, né? E lembra que eu falei que a gente sempre não dá nada de graça, assim, quando a gente recebe alguma coisa de graça, a gente tem que sempre dar alguma coisa, né? Em gratidão. E a gratidão que vocês podem fazer hoje para mim, para a Josiane, são esses coraçõezinhos que vocês estão mandando, que isso ajuda a gente a levar esse conteúdo para um número maior de pessoas, né? Então, demonstrar a gratidão é um dos exercícios maravilhosos que sobe muito a nossa frequência, né? Então, a partir do momento que você gera gratidão, você emana gratidão para o mundo, você também recebe gratidão do mundo, né? Estar aqui hoje fazendo esse trabalho, levando esse conteúdo, eu e a Josiane, dispondo do tempo da gente para levar esse conteúdo de uma forma gratuita, né? Então a gente já está gerando, fazendo aqui a nossa contribuição, né? Nossa contribuição social, e a contribuição social que vocês podem fazer hoje são os coraçõezinhos, tá bom? Olha os coraçõezinhos subindo, gente. Gratidão. Gratidão. Então, Yara, oi, linda. muito obrigada por essa maravilhosa live, passar os seus conhecimentos pra gente. Eu que agradeço. Tá? A gente vai fazer mais vezes, viu, gente? Porque essa pessoinha aí, ó, ela tem muito conhecimento para passar para vocês, viu? Eu aprendo com ela todos os dias. Mas eu também aprendo muito com vocês. É muito bom. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, né? Embora sejam 3 movimentos pequenos, mais fácil que vocês vão ver a diferença realmente. Agradecer a Josiane pela oportunidade, né, de estar aqui com ela também, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma guerreira, uma pessoa assim que é um exemplo de vida, é um exemplo para mim, é um exemplo para o grupo, para o meu treinamento hoje, né, que ela está dentro e que fez e continua fazendo, e hoje ela é parte dele, né, e eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer a Deus mesmo por ter te encontrado, tá, que as nossas vidas cruzaram ali numa avenida, no universo, né? Em frequência, nós moramos em cidades diferentes, bem distantes, mas quando as coisas têm que acontecer, não existe espaço e tempo. Exatamente. Te agradeço por tudo, viu? Por tudo mesmo. Eu também. Então, gente, até a próxima. Fiquem ligadinhos aí que quando a gente marcar, aí vocês ficam ligadinhos aí para acompanhar novamente, tá bom? Beijo grande. Beijo, obrigada, gente, por ter participado.
Até a próxima. Até. Fica com Deus.